Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo a essa aula. Bom, então essa é a nossa terceira aula sobre romantismo, aquele período literário sobre o qual a gente está conversando nas últimas duas aulas. Por quê? Porque o romantismo está dividido em três grandes gerações. Mas antes da gente ir para a terceira geração do romantismo, então, a nossa última geração desta fase, desculpa, desse período, vamos ver o que a gente já estudou até aqui. Bom, a gente começou lá com o conceito de literatura, o que é a literatura final, sobre os gêneros literários, então nós conversamos que são três grandes gêneros principais, né? Lírico, épico e dramático. Sobre as figuras de linguagem, então, que dizem respeito bem à linguagem, à forma como a gente fala. Depois a gente lidou com as funções da linguagem, que sempre sem esquecer a língua, ela carrega ideologia e em cada contexto a gente fala de uma maneira diferente, com uma intenção diferente. E aí a gente entrou especificamente nos períodos literários. Por quê? Para a gente compreender a literatura de uma maneira geral, tudo que já se produziu de literatura em língua portuguesa, né? E aí a gente vai passar a focar no Brasil especificamente. O que tanto que nós, brasileiras e brasileiros, já escrevemos de ficção e como essas ficções têm muita relação com a nossa história. Então, é fato também, né? Não é só fantasia, digamos assim. Então, a gente viu lá no trovadorismo que tivemos os primeiros registros de literatura em língua portuguesa. Aí nós passamos para o humanismo e para o classicismo, que ficam ali em Portugal, né, nessa literatura vinda de Portugal. E chegando no Brasil, então, a partir de 1500, com a invasão portuguesa aqui no Brasil, né, no nosso território, a gente passa a ter a era colonial, ou seja, estamos colonizados, sendo colonizadas, e a gente vai ter o quinhentismo, ou a literatura de informação, barroco, arcadismo. Entrando na era nacional, ou seja, de independência do Brasil, a gente começa o romantismo. E aí vocês podem ver aqui os próximos períodos que a gente vai lidar nas próximas aulas, né? Para além ainda do contemporâneo, né? A gente vai chegar até os nossos dias, o que vocês produzimos de literatura. Então, como eu havia falado, o romantismo está dividido em três grandes gerações, três grandes fases. A gente já viu a primeira fase, que vai ser nacionalista. Por quê? Porque vai tentar entender quem é o Brasil, quem são as pessoas brasileiras, quem está aqui. Tentar entender e tentar criar uma identidade nacional. Talvez essa identidade nacional a gente ainda também não tenha muito estabelecida, né? Porque a gente vai a todo tempo nos perguntando quem nós somos diante da colonização, né? Porque o que nós nos tornamos ou o que a gente entende como Brasil é muito diferente. Porque imagina se as coisas tivessem acontecido de outra forma, como nós seríamos. Na segunda fase do romantismo, então, a gente vai ter algo muito mais subjetivo, individual, muito mais ligado às emoções e aos sentimentos. Aquela incompreensão de mundo, aquela angústia do crescimento da vida adulta, né? E chegamos na terceira fase, então, do engajamento social. Essa é a fase que a gente vai conversar hoje. Lembrando que no romantismo a literatura passa a ser algo comercial também, né? A gente tem a ascensão da burguesia.
Então, tem as mulheres que estão lendo e a cultura ela vai ser valorizada enquanto mercado também. E vocês imaginem hoje quanto que a gente poderia investir em cultura e receber de retorno, não só em questão financeira, como também num povo, na gente muito mais intelectualizado, entendendo muito mais de todas as nossas questões políticas, sociais, históricas, né? E isso, claro, se a cultura fosse valorizada, né, no nosso país, o que não vem sendo. Então, essa terceira geração vai ser conhecida como condoreira. E o que é condoreira ou condoreirismo? Diz respeito ao pássaro condor, representando então uma ideia de liberdade, porque esse pássaro voa muito alto e tem seus voos longos, né? Então, isso tem uma noção de liberdade, é uma metáfora. E a gente tem alguns aspectos que se prioriza, né, nessa fase, que é a igualdade, a justiça e a liberdade. Por quê? Como a gente vê, como a gente já falou nas outras fases, o Brasil está passando por uma série de mudanças, né? Saindo do império e tal, monarquia sendo negada. E independência, o Brasil faz esse movimento, né? Mas ainda nós temos escravidão e a gente tem aqui pessoas negras escravizadas, né? Que vinham vindo sendo trazidas, né, obrigatórias, de forma obrigatória, né, para o Brasil para trabalharem aqui enquanto escravizados e escravizadas. Então, a gente ainda tem essa questão muito forte, muito infeliz, né, no nosso país. Por isso, a gente vai ter nessa terceira geração justamente essa luta, esse engajamento contra a escravização. Então, vai se contrapor ao que era o ideal e também a esse individualismo de minhas angústias, meus 8 anos, como a gente viu na última aula. Aí eu trago aqui algumas imagens, tá? Essa é a primeira que eu trago. Vocês reparem no que se vê nessa imagem, certo? Quem são essas pessoas que estão colocadas aqui? Essa imagem, ela é uma obra chamada Le Dîner, deve ser como a janta, foi feito pelo artista francês Debré, tá? Ele teve no Brasil no século XIX e fez essa pintura. Então, pensando aqui, o que tem nessa imagem, né? Quem são essas pessoas? Vocês podem reparar, a gente tem duas pessoas brancas sentadas, jantando, uma mesa farta, né? E nós temos, vejam quantas pessoas negras sendo servis, né? Servindo essas pessoas brancas. A gente tem uma mulher aqui fazendo vento, um outro senhor esperando pelo que o branco vai pedir, provavelmente. E a gente tem o que é pior ainda, essas crianças embaixo, né, da imagem. Essas crianças aqui que parecem como animais domésticos, né, domesticados. E é isso, a mulher está dando simplesmente sobras para essas crianças. Então, como essa imagem ela demonstra uma simples, pura, crua realidade do nosso país naquela época, né? De escravização, de subalternização de certas pessoas. Então, vocês imaginem como é 130 anos depois disso, a gente ainda ter estruturas que mantêm essa imagem de hierarquia, né, do branco sobre a pessoa negra de forma naturalizada, né? O Brasil é um dos únicos países, aliás, foi o último país a declarar a abolição, e uma abolição sem nenhum cuidado com esses povos que foram simplesmente libertos, entre muitas aspas,
mas sem a possibilidade de ascender, sem a possibilidade de ter um mínimo de igualdade, né? E, por exemplo, até hoje a gente tem nas nossas construções de casas, de prédios, uma área, né, que é a área de serviço, por exemplo, aquele quartinho pequeno e tal. O que é isso? Isso é o próprio resquício da escravidão, né? Dessas pessoas que vão ser subalternizadas e vão poder ficar num quartinho separado para servir a família. Era essa a imagem, né, da pessoa negra escravizada. Então, isso é muito grave e isso aparece aqui nessa obra, e é sobre isso que essa geração vai falar, vai questionar também, certo? Então, como principal voz aqui, a gente tem do poeta Castro Alves, que viveu entre 1847 e 1871. Ele, então, vai ter poesias lírico-amorosas, ou seja, que vai falar sobre afeto, sobre erotismo e tal, mas ele vai ter uma poesia muito mais forte, que é a poesia social. E uma das poesias principais dele vai ser justamente a que se chama Vozes da África. Então, nessa Vozes da África, vou ler para vocês o poema. Diz assim: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito, que embale desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Foi depois do dilúvio um viandante, negro, sombrio, pálido, arquejante. E eu disse ao peregrino fulminado, será meu esposo bem amado. Hoje em meu sangue a América se nutre, com dor se transformar em abutre, ave da escravidão. Há 2000 anos eu soluço um grito, escuto o braço do meu lá no infinito. Meu Deus, Senhor, meu Deus. Então esse poema é muito forte, né? Muito simbólico também, porque o Castro Alves e esse eu lírico, né, está suplicante, está assim, eu sinto ele de joelhos, né, pedindo para Deus, para esse ser superior que responda de alguma forma. Como que pode ser normal, por exemplo, algumas pessoas serem escravizadas, né? Algumas pessoas serem subalternizadas. Ali ele fala, né? Hoje em meu sangue a América se nutre. E no sangue de quem, né? Sangue de quem que a América se nutre? Se nutriu do sangue dos povos explorados, né? Dos indígenas que aqui estavam, das pessoas negras que foram trazidas para cá. Então, o côndor, esse que é o pássaro que voa, que é livre, ele se transforma em outro, que é o abutre, né? Que é aquele que se alimenta da podridão. Por isso, ave da escravidão, né? Então, a gente tem esses opostos, né? O que se esperava da sociedade e o que a sociedade nos mostra. E aí a gente tem que pensar como que é hoje, né? Se hoje, de alguma forma, algumas coisas mudaram, as mulheres, as pessoas negras, elas conquistaram alguns mínimos direitos, né? Mas é sobre uma camada de grandes privilégios, né? Fundada em grandes privilégios de pessoas brancas, de homens brancos, principalmente, que a gente tenta engatinhar num sentido de direito, de igualdade, digamos assim, né? Aqui a gente tem uma outra pintura publicada em 1835, então, que se chama Negros no Fundo do Porão. E acho que vocês já devem ter esse conhecimento, mas as pessoas trazidas ao Brasil e levadas a outros continentes também, saídos de África, passavam por dias e dias
de navegação, né? E em lugares abafados, paupérrimos, enfim, miseráveis, nem um pouco agradável, né? E nem teria como ser, afinal, eles estavam sendo trazidos de forma forçada para trabalhar de forma escrava, né? Então não tinha como ser diferente. E isso é uma realidade. E até hoje a gente precisa pensar quem são as pessoas ainda exploradas e ainda as que exploram. Quem são, né? As estruturas seguem as mesmas e por quê? E como modificar elas, né? Talvez a literatura tenha também esse papel, né, de fazer esses questionamentos e principalmente o registro dessas histórias, né? Que isso tudo já aconteceu, isso tudo acontece e a gente precisa tentar combater essa realidade de exploração. Bom, outro escritor, romancista dessa vez, não vou trazer muitas informações e textos que vão acabar deixando meio maçante para vocês, mas só alguns nomes, né? O Manuel Antônio de Almeida, por exemplo, escreveu em folhetim também, entre 52 e 53, o livro Memórias de um Sargento de Milícias. E nesse livro a gente tem o Leonardinho, um personagem muito icônico, e a gente vai ter aqui nesse romance, e eu indico vocês a pesquisarem se vocês quiserem mais informações, essa ideia do malandro, né? Essa figura do malandro como esse homem que sempre tem um jeitinho para tudo, o famoso jeitinho brasileiro, né? Que não é necessariamente algo ruim, né? Quando a gente usa de forma honesta o nosso jeitinho, é muito bom que a gente tenha um gingado, uma forma de se atrever a se colocar nos espaços também. Mas é importante frisar que aqui o malandro ele nem sempre é honesto, né? Esse que é o problema, digamos assim, de a gente exaltar a figura do malandro e do jeitinho brasileiro como algo intrínseco à nossa identidade quando é de desonestidade, por exemplo, e não quando é de olhar para as coisas e tentar modificar elas para elas ficarem mais adequadas ao que a gente acredita que seja, né? Esse seria um jeitinho brasileiro mais positivo, digamos assim. E um grande romancista, acho que é um nome que vocês devem conhecer, é o José de Alencar. Ele vai ter, então, entre as três fases do romantismo, né? A de nacionalismo, sentimentalismo e engajamento social, 4 estilos diferentes. Então, ele vai passar por essas três fases, certo? E aí vai ter o romance urbano, então que vai se passar na cidade, com fins abruptos. O romance regionalista, que vai passar então em algum lugar do interior e vai se tratar então sobre os tipos, alguns tipos sociais, então são pessoas caracterizadas, né? Romance histórico, então que vai fazer uma retomada das histórias do Brasil e de como que foi a nossa Constituição. E o romance indianista, que se encaixa mais com a fase nacionalista, por exemplo, que vai tratar, então, dessa visão idílica, visão ideal do indígena, né, como herói nacional. E um aspecto importante de se falar do José de Alencar é que ele faz essa mistura, né, entre o europeu e o indígena. Mas a negritude, a pessoa negra, ela tá fora desse projeto dele. Por quê? Porque as pessoas negras ainda estavam escravizadas, né? Então não tem como torná-las heróis. Se a gente for pensar de maneira mais correta, nós deveríamos também tornar heróis todas as pessoas negras que lutaram pela sua liberdade aqui no Brasil e que constituíram nosso país, né?
E aí a gente tem Zumbi dos Palmares, Dandara e tantos outros nomes, né? Que Castro Alves, na época dele, também já estava exaltando. Tem um poema muito importante do Castro Alves que se chama Saudação a Palmares. Também, caso vocês queiram conhecer mais, eu sugiro que vocês pesquisem. Então, pensando na estrutura do romance romântico, né? Então a gente vai ter uma harmonia inicial, uma desarmonia e uma harmonia final. Então ele vai ser encaixado, né? Mas como? Por quê? Porque a ordem dos valores, eles vão ser os valores burgueses. E isso vai estar colocado, né? O que vai ter de desarmonia, por exemplo, vai ser essa crise de valores. E no fim, vai continuar os valores burgueses e patriarcais, ou seja, colocando o homem, né, o patriarca, no centro das relações e no poder superior, digamos assim, e vai ficar vigente assim. Então, o romance ele acaba não tendo muitas transgressões, né, na história. Ele vai seguir uma mesma lógica. E aí, só para a gente fazer uma retomada, né, de como era o arcadismo e como a gente tem o romantismo estabelecido, então. Aí eu coloquei uma tabela aqui sobre expressão, sentido, finalidade, como que era a palavra, enfim. Eu acho que vale a gente olhar, por quê? Porque o romantismo, apesar de ser logo depois do arcadismo, eles se diferenciam, né? O sentido do romantismo, ele vai ser muito mais complexo, eu acho que pode se dizer assim. E vai se falar de lugares, né, de pessoas, vai romper com muitas tradições também. Então a gente tem no romantismo muita inovação e muita escrita. São muitos autores e autoras, né, como eu vim demonstrando nas últimas aulas, que estão nessa fase. Então é muito rico, é muito importante a gente pensar o romantismo enquanto período literário, porque vai nos fazer questionar toda a nossa identidade nacional e também questionar aquilo que está posto para a gente, para o povo brasileiro, né? Principalmente as questões como escravidão, liberdade, enfim, e qual é o significado disso. E essa imagem, que se chama A Libertação dos Escravos, ela foi feita, é uma pintura a óleo feita por um desenhista brasileiro chamado Pedro Américo. E como vocês podem ver, ele tem o ano, né, 1889. Então é de depois da abolição, que foi em 1888. E aí a gente tem aqui essas imagens, né? Acho curiosa a contraposição das cores, né, das pessoas negras e de todas essas imagens tão brancas, plácidas, angelicais, enfim, e qual seria o significado disso, né? Será que a redenção ela existe só nos céus, por exemplo? Será que na Terra é possível ficar bem em igualdade? Não sei. E as pessoas aqui ajoelhadas, né, diante dessa figura branca. Nós tivemos a Princesa Isabel como a imagem da abolicionista, mas na verdade aquilo foi só o resultado de muita batalha, né? Muita luta. Então, em história do Brasil, vocês provavelmente veem mais, mas a literatura também e as artes, né, tem como papel, como função descrever e registrar todos esses momentos históricos, né, e fazer com que a gente se questione também. Porque, afinal, de que serve, né, a arte? A arte serve para a gente se deleitar, se entreter, mas também se questionar e construir a nossa memória também. Aqui eu tenho uma série de questões
para a gente ir treinando nosso conhecimento sobre esse último período do romantismo que a gente tratou. Então, eu vou ler para vocês as questões para a gente tentar responder juntas, tá? Então, no trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Então, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Machado de Assis, ele vai ser um autor que escreve no romantismo, mas a gente vai ver ele no realismo, próximo período literário. E aí o trecho diz assim: naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura de nossa raça, e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhos. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Então, qual a frase do texto em que ele critica o romantismo? Alternativa A. O autor sobredoura a realidade, fecha os olhos às sardas e espinhas. B. Era talvez a mais atrevida criatura de nossa raça. C. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno. D. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. Ou E. O indivíduo passa a outro indivíduo para fins secretos da criação. Bom, aqui então está perguntando onde que ele está criticando o narrador romântico. E aí ele coloca, né? Porque isso não é um romance. Então, o que ele está fazendo é outra coisa, que não é o romance. Romance no sentido de texto romântico, né? Não romance no sentido de texto longo, de gênero textual, né? Em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Então, logo na primeira alternativa já tem a frase, o trecho, que ele está criticando o narrador romântico. Então, é preciso que a gente reconheça quais são as características do romance romântico, né? E quais foram as críticas feitas pelo Machado de Assis. Aqui temos dois textos, tá? Um é o Canto do Guerreiro, do Gonçalves Dias, e outro é um trecho de Macunaíma, do Mário de Andrade. Canto do Guerreiro. Aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos, não geram escravos que estimem a vida, sem guerra lhe dar. Ouvi-me, guerreiros, ouvi-me o cantar, valente na guerra quem há como eu sou? Quem vibra o tacapé com mais valentia? Quem golpes daria fatais como eu dou? Guerreiros, ouvi-me, quem há como eu sou? E o trecho de Macunaíma. Acabou-se a história e morreu a vitória, não há mais ninguém lá. Dera Tangolomângulo na tribo Tupinhamás, e os filhos dela se acabaram um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos, puxadouros, arrastadouros, meio barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira do rio Urariquera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber do herói? Então, dois textos, um poema e um trecho do livro, do romance Macunaíma. E os dois questionam sobre quem sou, né? O Gonçalves fala quem eu sou, então herói, né? E o outro, quem podia saber do herói, depois de acabar a história. Então, na leitura comparativa dos dois textos, A.
Ambos têm como tema a figura do indígena brasileiro, apresentado de forma realística e heróica como símbolo máximo do nacionalismo romântico. B. A abordagem da temática adotada no texto escrito em versos é discriminatória em relação aos povos indígenas do Brasil. C. As perguntas "Quem há como eu sou?" do primeiro texto e "Quem podia saber do herói?" no segundo texto expressam diferentes visões da realidade indígena brasileira. D. O texto romântico, assim como o modernista, que é o Macunaíma, aborda o extermínio dos povos indígenas como resultado do processo de colonização do Brasil. Ou E. Os versos em primeira pessoa revelam que os indígenas podiam expressar-se poeticamente, mas foram silenciados pela colonização, como demonstra a presença do narrador no segundo texto. Bom, na alternativa E, a gente não tem como afirmar isso. Foi silenciado na colonização, provavelmente, mas não é o que demonstra o texto. D. O texto romântico, assim como o modernista, aborda o extermínio dos povos indígenas. Não é necessariamente o que aborda. Aí a gente tem a letra A, mostra o indígena, mas não mostra de forma realística ou heróica. A letra B, não há discriminação no poema. E a letra C, as perguntas "Quem há como eu sou?" no primeiro texto e "Quem podia saber do herói?" expressam diferentes visões da realidade indígena brasileira. Então, seria a letra C. Por quê? Porque aqui no Canto do Guerreiro, a gente tem o indígena falando sobre si, né? Quem há como eu sou, falando de quem ele é e de quem são esses guerreiros. Aqui no Macunaíma, nesse trecho de romance, a gente tem a pergunta sobre cadê esse herói, né? Sobre ele não está mais ali, então onde ele está? Por isso que são diferentes visões da realidade brasileira, certo? Então é a letra C. Agora um trecho de Senhora, do José de Alencar. Convencida de que todos os seus inúmeros apaixonados, com exceção de um, a pretendiam unicamente pela riqueza, Aurélia regia contra essa afronta, aplicando a esses indivíduos o mesmo estalão. Assim continuava ela a indicar o merecimento relativo de cada um dos pretendentes, dando-lhe certo valor monetário. Em linguagem financeira, Aurélia contava em seus adoradores pelo preço que razoavelmente poderiam obter no mercado matrimonial. Romance Senhora, ilustrado pelo trecho A. Representa o romance urbano de Alencar, a reação de ironia e desprezo que Aurélia trata de seus pretendentes, vistos pela ótica do mercado matrimonial, tematiza o casamento como forma de ascensão social. B. Mescla o regionalismo e indianismo, temas recorrentes na obra de Alencar. Nele, o escritor tematiza as relações sentimentais de pessoas de classes sociais distintas, em que o pretendente é considerado pelo seu valor monetário. C. A obra ilustrativa do regionalismo. A história de Aurélia e de seus pretendentes mostra a concepção de amor em linguagem financeira como forma de privilégio monetário, além de explorar as relações extraconjugais. D. Denuncia as relações humanas, e em especial as conjugais, como responsáveis por levar as pessoas à tristeza e à solidão, dada a superficialidade ou desinteresse com que elas se estabeleceram. E. Tematiza o adultério e a prostituição feminina, representados pelo interesse financeiro como forma de se ascender socialmente. A obra explora tanto os aspectos do regionalismo nacional como dos valores da vida urbana. Aí vocês vejam que essas alternativas elas têm algumas questões coincidentes, né? Algumas falas coincidentes. Por exemplo, a gente pode
excluindo algumas, né? Por exemplo, adultério e prostituição. Por mais que o livro possa falar sobre isso, não é sobre isso que está falando o trecho, então descarta. Falar sobre a tristeza e superficialidade, solidão, não fala sobre isso, então não é D. Fala sobre regionalismo, senhora? Não, não fala, então não é a C. No B também não pode ser, porque mescla regionalismo e indianismo, é um tema recorrente. Mas nesse caso, não fala de regionalismo nem de indigenismo. Aí, falar sobre as relações sobre valor monetário? Sim, mas não se fala do pretendente ser considerado pelo valor monetário em relação à classe social distinta, como diz ali na B. Agora, a resposta A, sim, representa o romance urbano, sim. Ironia e desprezo, que a Aurélia trata seus pretendentes, então, do mercado matrimonial, né? E o casamento como ascensão social, certíssimo. Agora, Álvares de Azevedo, soneto. Já da noite o pavor me cobre o rosto. Desculpe. Já da morte o pavor me cobre o rosto. Nos lábios meus o alento desfalece. Surda agonia o coração fenece e devora meu ser mortal desgosto. Do leito embalde no macio encosto, tento o sono reter, já esmorece. O corpo exausto que o repouso esquece, eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive, e tenho os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive, volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Então, o soneto citado tem como temática típica da segunda geração romântica, né? Por quê? É sobre o eu, sobre os sentimentos, né? Porém, configura um lirismo que projeta para além desse momento específico. E sobre o que se fala, então? Então, a gente tem a alternativa A. Angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte. Não fala sobre a morte especificamente, sobre essa questão. B. A melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Pode ser. C. Descontrole das emoções provocado pela autopiedade. Acho que ele não demonstra até tanta autopiedade. D. O desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa. Ele não deseja tanto assim. O gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. Pode ser. Aí a gente teria que reler, certo? A gente está entre a B e a E, né? Já até dei a resposta ali. Mas a gente sempre tem que retomar a questão, ao texto, né? Então fala, o adeus da saudade faça que insano do viver me prive, tem os olhos na escuridade. Então acho que tem muito mais a melancolia sobre a perda do que autopiedade, desilusão amorosa e a morte. Então, letra B. E a última questão, com um trecho de um poema que se chama Mocidade e Morte, do Castro Alves. Lembrem que o Castro Alves tem, para além da poesia social, um outro tipo de poesia. Então é essa. Eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida.
Árabe errante, vou dormir à tarde, a sombra fresca da palmeira erguida. Então, no trecho acima, reúne vários temas e aspectos mais característicos da poesia, da sua poesia. São eles: A. Identificação com a natureza, condoreirismo e erotismo. A. B. Aspiração de amor e morte, sensualismo e exotismo. C. Sensualismo, aspiração de absoluto, nacionalismo e orientalismo. D. Personificação da natureza, hipérboles, que vocês lembram o que é, sensualismo velado e exotismo. E. Aspiração de amor e morte, condoreirismo e hipérboles. Acho que todos esses termos, aspectos podem ser, sim, característica da poesia do Castro Alves. Mas nesse caso aqui, a gente tem algumas coisas. A gente está falando sobre perfume, sobre o mar, sobre o seio da mulher, os beijos e a palmeira. Então, assim, tem natureza, tem libertação, condoreirismo e tem erotismo. Então, a letra A, certo? Porque a gente não tem morte, então já tira a B e a E. A gente não tem hipérboles, então vai tirar a D também. A gente não vai ter aspiração do absoluto ou nacionalismo e orientalismo, então tira C também. Resta a letra A. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado esta aula e lembrem-se, qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato, é muito importante para mim e espero que essa aula tenha contribuído com vocês, tá? Beijão, fiquem bem.